Aleluia, que alegria a gente estar junto. E hoje uma noite muito especial. Já é a 4ª edição do nosso Mission Night. Nós temos o prazer de receber os missionários americanos. Para você que é novo aqui, todo ano a gente recebe uma caravana de missionários lá dos Estados Unidos, da Evergreen, a igreja lá em Oklahoma City. E eles têm feito esse trabalho missionário voluntário aqui no Brasil. Eles ficam aqui em Cascavel, Marechal, vão em algumas outras cidades aqui na região, visitando escolas, utilizando a ferramenta que é a língua inglesa para atrair pessoas para Jesus. Utilizam a abordagem através da língua inglesa, falando sobre Jesus. E tem sido especial para nós cada ano recebê-los aqui, é sempre um encorajamento. Então eu quero apresentar a equipe que veio nesse ano aqui. Eu vou chamá-los aqui, tá? Let me introduce you, our friends. Please come here. Austin Sears and Alice Kotner, come here. Um aplauso aí para eles, cada um que eu chamar, um aplauso aí para eles. Bem forte, hein, galera? Come here on my side. Tumber e Alec Tyson. And Alec Tyson, come here. And Pastor Emilio. Come here, Pastor. Come here. Let me introduce you to our friends. Então, essa é a equipe de missionários que veio esse ano aqui com a gente. Tem mais um casal que estão em outra igreja hoje. E tem mais uma equipe que está lá em Marechal. Então, que Deus abençoe. É uma honra recebê-los aqui. E agora a gente vai ter um tempo de talk show. Eu vou fazer algumas perguntas. A gente vai interagir aqui um pouquinho. Tá bom? Eu quero já chamar os nossos tradutores e intérpretes. Vai ser o Gui Assis. Uma salva de palmas para eles também. Gui Assis e a Yasmin. Come here, come here. Pastor Emilio, you can go. Only to introduce you to our friends. Thank you. I will be back. Please sit. I will sit here. You can sit. Okay. Yes. Okay, let's go. Eu vou pedir primeiro, Gui, para você pedir para eles se apresentarem, ok? Para eles falarem o nome, a idade e a profissão, tá bom? For sure. So guys, if all of you can give a small presentation of yourselves, just tell us your name, your age, what you do for a living, if that's convenient. Okay, thank you. Hello, everyone. My name is Ellie. I am 22 years old. We are all from Tulsa, Oklahoma. In my spare time, I enjoy doing anything outside. I enjoy rock climbing, running, and hands-on projects with crafts. And something I do for work is I repair safety and testing equipment for people who work on power lines. So. Okay, my name is Austin. I am 25. Sorry, what? Oh, I'm sorry. Então, meu nome é Ellie, eu tenho 22 anos, eu sou de Tulsa, Oklahoma. E no meu tempo livre eu gosto de escalar montanhas, de fazer coisas ao ar livre e também de fazer trabalhos manuais. I'm sorry, what's your job? I repair equipment for people who work on the power lines. Ok, ela repara equipamentos, arruma equipamentos para quem trabalha nas estações de energia. Okay. Yeah, my name is Austin. I'm 25. This is my first time in Brazil. First time leaving the U.S. Pause. Oh, yeah. I do land surveying right now for work. I go to people's properties, measure their houses, use a GPS instrument to locate them.
Yeah, yeah. But recently, I felt the call from God to vocational ministry, so I'm looking to Him to see what that looks like. In the fall, I'm going to be working at our church behind the scenes, doing a training program there, and I'm waiting to see what He does with me after that. Então, o meu nome é Austin, eu tenho 25 anos e eu trabalho com topografia. Eu vou nos terrenos das pessoas, levo um GPS lá e faço essa verificação. E é a minha primeira vez aqui no Brasil, na verdade é a minha primeira vez saindo dos Estados Unidos. E recentemente eu senti um chamado de Deus para servir no ministério dele. E no outono agora eu vou estar trabalhando numa igreja e fazendo alguns trabalhos por trás das cenas e um treinamento lá. Oi, meu nome é Timber. Amanda taught me that. I am 29 years young, and I am an artist who worked many jobs. I worked, God has placed me in worked at museums, a pet shop, a ceramic shop, and now I'm at a credit union, like Sicredi. Então, meu nome é Timber, eu tenho 29 anos e eu sou jovem. Eu sou artista, mas Deus já me colocou trabalhando em várias coisas. Então, eu já trabalhei em museus, eu já trabalhei... I don't remember. Pet shop. E agora ela trabalha numa cooperativa de crédito, como se fosse uma Sicredi dos Estados Unidos. Hello, everyone. My name is Alec. I am 30 years old. Some of the stuff that I like to do at home is like I love to play and write music. For work, I work with like medical equipment, so just like hospital beds and hospital stuff like that. So, yeah. Meu nome é Alec, eu tenho 30 anos e umas coisas que eu gosto de fazer em casa. All right. Ok. Eu gosto muito de jogar e eu também gosto de escrever música. E eu trabalho com equipamentos hospitalares, então com camas de hospital, enfim, objetos hospitalares no geral. Uma salva de palmas. Foi. Então vamos para a primeira pergunta da noite. O que fez vocês decidirem vir ao Brasil nessa viagem? So for our first question of tonight, we just wanted to know what made you want to come to this trip to Brazil? What influenced you to come here? Something that God has been teaching me this year is that there's no growth without challenge. Sorry. Uma das coisas que Deus tem me ensinado é que não existe crescimento sem mudança. And so, in response to that, I've made it a point to make myself available to Him to push me outside my comfort zone. Então, para responder a isso, eu decidi deixar Deus me tirar da minha zona de conforto. And He has taken advantage of that. E Ele definitivamente tomou vantagem disso. So He's been teaching me lessons and giving me opportunities to step out, do what I wouldn't normally do, so that I could rely on Him. Então, Ele tem me ensinado coisas e me dado oportunidades de fazer justamente isso. Então, sair da minha zona de conforto. And so He made it clear to me that going on mission was one of those ways to trust Him and step outside the comfort zone. E Ele deixou claro para mim que uma dessas formas de confiar nele era sair em missões. And so when I heard about our church coming here, I felt led to be a part of it. Então, quando eu ouvi que a minha igreja viria fazer uma missão aqui, eu senti que eu deveria fazer parte disso. And it's definitely God working through me
through this because I am naturally a shy person. I'm surprised this is going so well for me right here. E Deus definitivamente tem trabalhado em mim através disso, porque eu naturalmente sou uma pessoa muito tímida, então eu tô até surpreso que está dando tão certo. So yeah, I'm glad to be part of what God's doing here. Eu estou muito contente de ser uma parte disso aqui. What was the question? What made you want to come to Brazil? So much like Austin, we wanted to step out of our comfort zone a little bit. We wanted to grow a little bit more in evangelism. And one of our friends as well had messaged us after we got the announcement of the trip, and he said, I really think you guys should go. I think you guys would be good candidates for it. And so we prayed about it, and the Lord just kind of gave us a yes. And so we decided, like, this is something that we wanted to do. Então, assim como o Austin, nós também sentimos que nós deveríamos sair da nossa zona de conforto. E quando nós ouvimos que a igreja faria isso, um dos nossos amigos, na verdade, entrou em contato conosco e disse que ele achava que nós realmente deveríamos ir nessa missão. Então, nós paramos um pouco, oramos a Deus e ele nos deu essa direção de vir na missão. Agora eu vou perguntar para as mulheres, hein? Qual a maior dificuldade dos jovens em relação ao evangelismo? Okay, ladies, that's for you. What is the biggest challenge young people face regarding evangelism? I know a challenge, the fear of rejection is a challenge, yeah. O medo da rejeição é um desafio. But as long as you just like stay true to your faith and just be strong and courageous, like what they say in the Old Testament, repeatedly, just be strong and courageous. Então ela fala que enquanto a gente se manter verdadeira na nossa fé e sermos fortes e corajosos, vai dar certo. I know for me, especially the first couple times of sharing the gospel, I was so nervous and I had no idea what I should say or what I needed to say in the moment. Então, para mim, nas primeiras vezes, partilhando o evangelho, eu não sabia direito o que dizer, o que ia acontecer. But over time and lots of practice, especially with my peers, I was able to get a better rhythm of what I wanted to say. Então, com o tempo e com prática com os meus companheiros, eu consegui entender o que eu deveria dizer e pegar o ritmo da coisa. And over the past couple years, God has really helped me step back and just be able to come into a conversation with someone with love and being able to see them as someone that God loves and that God created, and just being able to get to know that person on a deeper level. Então, nos últimos anos, Deus pediu para que ela desse um passo para trás e começasse a conversar com as pessoas, querendo realmente conhecer elas e olhar para as pessoas como alguém que Deus criou e que Deus ama. Legal. E como vocês viram, todos aqui trabalham de uma maneira paralela, né? Ninguém aqui é missionário de tempo integral. Como testemunhar no ambiente de trabalho? Qual o maior desafio? Essa é a pergunta. Okay, so for our next question, we want to know how can we talk about Christ in our workplace? And we also want to know if there are any specific challenges that you face or have faced in your careers. In my experience, just working your own personal walk with God into the conversation with your coworkers, it starts with what God's doing in your life, and you just sharing that with them is a great place to start.
Então, na minha experiência, você compartilhar com as pessoas o que Deus tem feito na sua vida e através da sua vida é um ótimo lugar para você começar. And a challenge that comes, well, it would depend on the context of where you work. Some workplaces are more, you're free to talk about that kind of thing. Some places aren't so much. There's some pressure against that. Então, sobre desafios, vai depender muito, na verdade, do lugar onde você trabalha, né? Alguns lugares você tem mais liberdade para falar com outras pessoas, enquanto em outros você precisa ser um pouco mais fechado. And sometimes you just work by yourself. That's what I do right now, and that takes away the opportunity. E às vezes você trabalha sozinho, que é o que eu faço, né? E isso tira um pouco dessa oportunidade. So make yourself available to the opportunities God does give you with the interactions you have with anyone you work with. Então, se torne disponível para as oportunidades que Deus coloca na sua vida e para conversar com as pessoas com as quais você pode. Because he'll definitely surprise you if you let him work through you in that way. He'll show up and speak through you. Você definitivamente vai se surpreender se você deixar Deus trabalhar na sua vida dessa forma, e você vai ver como você vai conseguir fazer isso. Anybody else? I would also suggest be intentional in how you interact with your coworkers and those who and those who come in as well. Like, Então, eu também sugeriria ser intencional na maneira como você se relaciona com os seus colegas de trabalho e as pessoas que vêm até o seu trabalho. not only your coworkers, but your friends too. Be intentional in the conversations. I've seen opportunities at the credit union of members who are coming in. If you work in retail, those people who are coming in, be a listening ear, because there might be some deeper reasoning on, like, when I worked at a pet shop, someone came in, and because I just listened to her, she came in crying, and it's because she couldn't really have any children. She had just dogs, and her dogs just passed away, and I was there to support, to be that just hand by her side while she was going through that transition in life. Então, não só com os seus colegas de trabalho, mas também com os seus amigos. E quem trabalha com serviço ao público, com as pessoas também, né? Então, ela falou que na cooperativa de crédito, ela já teve oportunidades de falar com algumas pessoas. E também, quando ela trabalhava num pet shop, houve uma mulher que não podia ter filhos e ela tinha só os animais. E aí, o cachorro dela faleceu. Então, ela teve esse momento de frustração ali. Então, a Timber teve a oportunidade de acolher realmente essa pessoa que não estava ali para falar de Jesus, mas ela conseguiu transmitir isso. So be an intentional leader, be an intentional listener, and just when you get personal with others, you can find ways of introducing how you find hope and overcome those situations as well. And I got to share a lot with her by doing so. Então, ela fala para praticar a escuta intencional, né? Porque aí a gente consegue realmente se conectar com a pessoa e mostrar como a gente encontrou a esperança, né? E como a gente encontrou a nossa fé. Então, foi uma brecha que ela encontrou ali naquela conversa para falar de Jesus. Muito bem, muito bom. Nós temos um ministério de missões aqui nos jovens, né? E eles estiveram à tarde compartilhando uma palavra de encorajamento, de inspiração. Foi bênção. E a pergunta que eu quero fazer agora é: que palavra de encorajamento que eles têm para os jovens que fazem parte do ministério, ou jovens que estão aqui e querem também sair em missão, assim como eles estão saindo? So, what would you say to someone who is afraid to share their faith, to talk about Jesus with others? I think you're gonna grow
whenever you step through things like this. Anything that's hard, the Lord is going to bless you and He's going to grow you in that area. Just like us, like coming all the way here to Brazil, it's grown us all in many different ways, but just do it. It's going to be good. The Lord is going to give you comfort. He's going to give you peace after the fact. He's going to meet you wherever you're at with that. Então, uma coisa que nós temos que saber é que todas as coisas que são difíceis na nossa vida, Deus usa para dar crescimento para nós. Então, se você nos pegar como exemplo, isso aqui que nós estamos fazendo é difícil, mas Deus tem trabalhado em cada uma das nossas vidas e Deus é quem vai te dar conforto, Deus é quem vai te dar paz e principalmente depois disso você vai se sentir muito bem. Então, a minha dica é, só vai e faça. I would say that one thing that I learned over learning how to share my faith is personal testimony is powerful to tell of what God has done in your life and how He's currently moving. That speaks volumes. Então, uma coisa que eu aprendi é que o testemunho pessoal é uma coisa que impacta muito nas pessoas. Você mostrar aquilo que Deus tem feito na sua vida. And another thing is just build a relationship with that person, get to know them, get to know what they like, what they enjoy doing. Find ways just to do fun things with them, to do life with them, really, yeah. E outra coisa é procure conhecer essa pessoa, se conectar com ela, fazer coisas que ela gosta, que sejam divertidas, né? Então, não só falar de Jesus, mas se conectar com essa pessoa, ter uma relação verdadeira com ela. Amém. Eu creio que cada um de nós carrega consigo uma mensagem, e essa mensagem precisa ser compartilhada. Então, a pergunta que eu queria fazer agora, eles vieram aqui para o Brasil, são jovens, e qual a mensagem que está queimando no coração deles, que eles gostariam de compartilhar com essa geração? So, one thing we believe is that each person carries a message within them, and that message needs to be shared. So we wanted to know, is there anything that's burning in your hearts right now that you would like to share with us tonight? We have a saying we like to use at our church. We like to say that God doesn't call the equipped, He equips the called. Então, uma coisa é que Deus não chama os capacitados, Ele capacita os escolhidos. And we've all been called to share the message He's given each of us, His good news. E todos nós fomos chamados para compartilhar a mensagem do Evangelho. We've been given the Great Commission to go out and make disciples everywhere. Nos foi dado a grande comissão para sair pelo mundo e fazer discípulos em todos os lugares. And so our job is to say yes to God and make ourselves available to Him. Então, o nosso trabalho é dizer sim para Deus e nos tornar disponíveis. And sometimes that just looks like being obedient to whatever He puts in front of you. E às vezes isso é simplesmente ser obediente ao que quer que Deus coloca na sua frente. Something that the Lord has been teaching me recently is to really just let go of myself. I can get in the way of so many things that the Lord is trying to do in my life and through our lives, but it's not going to be any good unless I let Him lead. One verse that comes to my mind is John 3:30, and it says, "He must become greater and I must become less." And so that's just been a verse that's just been ringing in my head so much recently that I just think it's just so important to just, they say like let go and let God. So it's just really for us to just get out of the way and just to let the Lord work through us. Então, uma coisa que Deus tem me ensinado é que eu preciso deixar o meu eu de lado. Porque uma coisa que eu percebo é que muitas vezes eu mesmo impeço Deus de fazer alguma coisa na minha vida. E um versículo que me toca muito é João 3:30, que fala que Deus deve se tornar maior e eu devo me tornar menor. E eu tenho aprendido muito isso, a simplesmente deixar o meu eu de lado e deixar Deus trabalhar na minha vida. Muito bom, muito bom. E agora eu quero abrir para uma última pergunta da nossa galera aqui. Aí você tem que correr aqui e pegar o microfone.
Vamos ver quem que é o corajoso, a corajosa aí. Fazer uma última pergunta aqui para os nossos missionários. Um corajoso, uma corajosa. Vamos, eu sei que vocês são corajosos. Essa é a oportunidade. Essa é a pergunta extra, hein? Não estava no script. Aê! Se apresenta, aproveita. Se apresenta para a galera aqui. Boa noite, tudo bem? A minha pergunta é: como influenciar essa juventude? So her question is how to influence youth, this youth we have now. I think just be an example. Show through your life. Show through your. We're not saved by works, but they can see the work and the fruit that the Lord is bearing through you, and they will see that it is good, and that they will want that. Então, nós precisamos primeiramente liderar através do exemplo. Nós precisamos mostrar através da nossa vida o que Deus tem feito. E nós não somos salvos através de palavras, mas as pessoas conseguem ver os frutos que Deus tem produzido na nossa vida, e isso é uma grande influência. What I love to do is, I definitely recommend doing a quiet time and focusing on that, because there's something that I've been doing of like trying to memorize verses. I make it like a jingle, like do a little song with some moves in it, and immediately I want to share that with my friends, and they may laugh at me, but they always join me, and guess what? We're all memorizing verses together. Então, uma coisa que eu gosto de fazer é ter um tempo em silêncio, e aí eu gosto de memorizar versículos, e para isso eu faço algumas musiquinhas, alguns jingles e com dancinhas, e aí depois eu apresento essas musiquinhas para os meus amigos, e às vezes eles riem um pouco de mim, mas no final todo mundo acaba memorizando o versículo junto, então é uma forma que eu influencio eles. Can you repeat the question? Yeah, how can we influence youth? Oh, youth. Okay. Let's see. Something that's really big in our church back at home is the idea of discipleship. So this is where someone who is like a little bit ahead in their walk with God comes alongside someone who's a little bit younger, maybe, and they just honestly do life with them. They maybe meet once a week to study God's word, to just talk about their how their quiet times are going, just things that they are working through in their life, and that's been really impactful in my life. And I would encourage all of you to find a discipler or to be a disciple to someone around you. Então, uma coisa que a gente faz lá na igreja de Oklahoma é que a gente faz os discipulados. E o discipulado é basicamente quando uma pessoa que é mais velha na fé caminha com alguém que é mais jovem e faz meio que uma vida na vida, né? Então, essa pessoa vai realmente ver como é que está o tempo no secreto, trocar experiências. Então, é algo que ela gosta muito de fazer, né? E ela também espera que vocês possam fazer os discipulados aqui. She took my answer. Ela deu a minha resposta. So, this is our panel. Thank you, God bless you. Gostaram, galera? Uma salva de palmas aqui para os nossos missionários. E uma salva de palmas para os nossos tradutores, Yasmin e Gui. Arrasaram, parabéns. Obrigado. Quero chamar agora aqui Pastor Emílio. Pastor Emílio, come here. Tô gastando todo o meu inglês aqui, gente. Não esperem muito de mim. Bernardo. Está sem bateria. Pega o preto lá. Vamos orar pelo Pastor Emílio? Estenda suas mãos. Pai, nós queremos te agradecer pela vida do Pastor Emílio, Senhor, pelo coração dele. Tantos anos já fazendo essa obra, Pai, como líder de missões dessa igreja, e dedicado tempo, recursos
energia, talento, ó Pai, aqui a nossa nação, Pai. Muitas vidas têm sido alcançadas, ó Pai, e o nosso coração é inspirado, Deus, por essa disponibilidade, esse amor, ó Deus, vir tão longe, investir recursos, gastar do seu tempo, Pai, em pessoas que Ele não conhece, mas que o Senhor conhece. E é tão bom recebê-los aqui, Pai, porque somos uma só família, somos filhos do mesmo Pai, somos irmãos, ó Pai. Nosso coração se alegra nessa noite, usa a vida dele, entrega a sua palavra, Pai, através da vida dele, Pai, aos nossos corações. Faz na vida desses jovens, ó Pai. Levanta aqui missionários, levanta aqui, Senhor, pastores, líderes, influência, Senhor, nessa geração. Aquilo que o Senhor depositou e aquilo que o Senhor enxerga em cada um, que eles também possam enxergar, Pai. Usa a vida do pastor Emílio nessa noite, em nome de Jesus. Amém. We have proclaimed our loyalty to Christ and the Lord. Nós proclamamos a nossa lealdade ao Senhor, o nosso Deus. We have expressed our worship to our God. Nós expressamos a nossa adoração ao nosso Deus. And it's so wonderful to be in the midst of all of that. E Ele é tão maravilhoso de nos colocar nesse meio. But we will all walk out of this door Mas todos nós vamos sair para aquela porta and live in the real world. e viver no mundo real. And we know it's hard. E nós sabemos que é difícil. You heard the questions. Vocês ouviram as perguntas. Some of them had to do with being afraid to proclaim that which we have inside of us. Algumas delas tinham a ver com ter medo de proclamar essa verdade. And that fear is real. E esse medo é real. We feel inadequate. Nós nos sentimos inadequados. And we have an enemy. E nós temos um inimigo. But God has equipped us. Mas Deus nos equipou. He wants us to be bold witnesses. Ele quer que nós sejamos ousados. He's given us His Word, Ele nos deu a sua palavra and He's given us His Spirit. e Ele nos deu o seu Espírito. I was at a university in China, Eu estava numa universidade na China and I was there in an English class. e eu estava lá numa aula de inglês. And I was restricted of how much I could say openly, E eu tinha uma restrição do quanto eu podia dizer abertamente. because China is a communist country. Porque a China é um país comunista. But then they allowed us to gather around students around us. Mas aí eles deixaram a gente deixar os estudantes sentarem ao nosso redor. And they could ask us questions. E eles podiam nos fazer perguntas. And as long as they're asking questions, E As long as they enquanto ask- eles estavam fazendo perguntas, I could answer their question. eu podia responder as perguntas. And they asked all kinds of questions. E eles pediam todos os tipos de pergunta. But then one student asked me, Mas então um estudante me perguntou: "Why are you so happy?" por que você é tão feliz? You see, nothing in their life equal happy. Você vê na vida dele, nada na vida dele era igual à felicidade. So I told her about my faith in Christ. Então eu contei para ela sobre a minha fé em Jesus. But then another student asked me another question. Mas então outro estudante me perguntou outra pergunta. And this is an important question. E essa foi uma pergunta importante. Why are you a Christian? Por que você é um cristão? Now I noticed he didn't ask me how I became a Christian. Note que ele não me perguntou como eu me tornei um cristão. He wanted to know why I was a Christian. Ele queria saber por que eu me tornei um cristão. Why I was a Christian and not a Buddhist, or Porque eu era um cristão e não um budista. why I was a Christian and not a Hindu. Ou porque eu era um cristão e não um hindu. I said, that is a great question. Eu falei, essa é uma ótima pergunta. I said, Jesus, when he came to the earth, Eu disse, Jesus quando ele veio a essa terra, he said that he was God. ele falou que ele era Deus. That is a bold statement to make. Esse é uma fala bem ousada. I told him, if I stood before you right now, Eu falei para eles, se eu chegasse na frente de vocês agora and I said, my name is Emilio, I am God. e falasse, meu nome é Emílio e eu sou Deus, And some of them smiled and laughed. alguns de vocês iam dar risada e I iam said, sorrir. exactly. Exatamente. What a crazy thing to say. Seria algo muito louco de se dizer. So maybe Jesus was crazy. Então talvez Jesus fosse louco. I said, or maybe he was lying. Ou talvez ele estivesse mentindo. People lie all the time for all kinds of reasons. As pessoas mentem o tempo todo e por inúmeros motivos. I said, or maybe Ou talvez he was who he said he was. ele era quem ele dizia que ele era.
You want to know? I told him why I'm a Christian. Você quer saber o que eu falei para ele do porquê eu era um cristão? Because I believe him. Porque eu acredito nele. I don't just believe in him. Eu não só acredito nele. I believe what he said. Eu acredito no que ele disse. I believe that he said what he meant. Eu acredito que ele disse o que ele realmente queria dizer. I believed him. Eu acreditei nele. You see, he has made great statements. Ele fez muitas grandes afirmações. And you need to be able to answer the question, why are you a Christian? E você precisa estar capacitado para responder essa pergunta do porquê você é um cristão. Not how you became a Christian, Não como você se tornou um cristão, but why are you a Christian? mas por que você se tornou um cristão. You see, God has said many things, Você vê, Deus falou muitas coisas. and we need to believe him. E nós precisamos acreditar nele. Do you believe him? Você acredita nele? You see, I've been in countries where, like in Central America, Eu estive em países como na América Central. I didn't have to convince them that there was a Jesus, Eu não tive que convencer eles de que tinha Jesus, or that there is a God, ou de que tinha Deus. because of the work of the Catholic Church in that region in the history. They didn't doubt that, Porque a Igreja Católica fez um trabalho tão grande ali que eles não tinham dúvida. but they did not understand the gospel. Mas eles não entendiam o Evangelho. So I would say, God said that we are all sinners. E eu ia dizer para eles, Deus nos falou que nós todos somos pecadores. I didn't say that. Eu não falei isso. He said that. Ele disse. Do you believe him? Você acredita? And they go, yeah. E eles falavam, sim. He said that because of that sin that people who sin are going to hell. That's what he said. Do you believe him? Ele falou que por causa desse pecado todos nós iríamos para o inferno. Você acredita nisso? And he said, yeah. Eles falavam, sim. And I went through the gospel just sharing what God said. E eu fui pelos evangelhos falando o que Deus tinha falado. You see, people say all kinds of things to us As pessoas falam todo tipo de coisas para nós, because they don't know what they believe. porque eles não sabem o que eles acreditam. Oh, they make all kinds of noise. Eles fazem todo tipo de barulho. The other day in the school, we had a young man say, and he gave that one that so many people use. A gente estava na escola esses dias e um dos jovens veio e falou um negócio. He said, what about all the people who've never heard? E ele falou assim, e todas aquelas pessoas que nunca ouviram sobre o Evangelho? I said, well, I don't know, but what about you? Eu falei, eu não sei, mas e sobre você? What do you believe? O que você acredita? That's a good question. É uma boa pergunta. It's a good question to ask ourselves, É uma boa pergunta para nós fazermos a nós mesmos. and it's a good question to ask those who don't know God. E uma boa pergunta para fazer para aqueles que ainda não conhecem Ele. Do you really think that you're good enough to be Você realmente acredita que você é bom o worthy suficiente? before God? You're really that good? Você é realmente tão bom? You see, a lot of people say, well, I'm not a bad person. Bom, a maioria das pessoas fala, eu não sou uma má pessoa. Oh, so you're perfect. Ah, então você é perfeito. No. Não. We're all guilty, aren't we? Todos nós somos culpados. Yes. But Jesus said some things. Mas Jesus falou algumas coisas. You see, the gospel is about who Jesus is O Evangelho é sobre quem Jesus é and what he did. e o que Ele fez. Now let me ask you. Eu quero te perguntar agora. Jesus said that he is the only way. Jesus falou que Ele é o único caminho. Do you believe him? Você acredita nele? You see, we have a lot of people saying, well, I can believe in Jesus or I can believe in this. But Jesus said he's the only way. Muita gente fala assim, ah, eu acredito nisso, mas eu posso acreditar nisso. Mas Jesus falou que Ele é o único caminho. That's what he said. É isso que Ele disse. Do you believe him? Você acredita nele? Because if he's the only way, Porque se Ele é o único caminho, all the other ways are wrong. todos os outros caminhos são errados. Okay? It doesn't matter how sincere a person is. Não interessa o quão sincera a outra pessoa seja. If Jesus was telling the truth, Se Jesus estava falando a verdade, everything else is a lie. todo o resto é uma mentira. Jesus said that he was God, Jesus falou que Ele era Deus. not a God, Não um Deus. not an expression of God. Não uma expressão de Deus. He said that he was God. Ele falou que Ele era Deus. He rose from the grave. Ele saiu daquela tumba. Do you realize that if Jesus really rose from the grave, Você entende que Jesus realmente saiu daquela tumba? that changes everything? Isso muda tudo. No one's ever done that. Ninguém nunca fez isso. Who can do that?
Quem pode fazer isso? God can. Deus pode. Jesus did. Jesus fez. He was God. Ele era Deus. He said he's coming back. Ele falou que ele vai voltar. Do you believe him? Você acredita nisso? Well, you know what? When you believe something, Quando você acredita em algo, it affects your conduct, isso afeta a sua forma de agir. it affects your speech. Your speech. Isso afeta a forma como você fala. It affects your life. Isso afeta a sua vida. Now, I'm not saying this so that you can attack people. Eu não estou falando isso para você sair atacando as pessoas. See, the Bible, but you need to equip yourself. Mas você precisa estar pronto. You see, the Bible tells us in Romans 10:17, A Bíblia nos fala em Romanos 10:17. so faith comes from hearing, A fé vem do ouvir and hearing from the word of Christ. e ouvir da palavra de Jesus. You see, faith is believing, A fé é acreditar. and faith comes from hearing the word. E a fé vem de ouvir a palavra. You need to be in the word. Você precisa estar na palavra. You need to be knowing what God said, Você precisa saber o que Deus falou. or else how else can you know what to believe? Senão, como você vai saber no que acreditar? You're at an age right now where you need to be equipping yourself. Vocês estão numa idade que vocês precisam estar se prontificando. Do not merely count on just coming here and getting excited for a night. Não esteja contando com só vir aqui e ficar feliz por uma noite. I mean, the fellowship of God is a gift from God to help us. Bom, a comunhão com as pessoas de Deus é um presente de Deus para nós. But the word of God is his sword, Mas a palavra de Deus é a espada, meant to help us in this battle. que é para nos ajudar na nossa batalha. So you need to be in the word. Então você precisa estar na palavra. Be systematic, be intentional. Seja sistemático, seja intencional. Don't just open it up and see what happens today. Não só abre ela e fala assim, o que vai acontecer hoje? Be intentional. Seja intencional. I mean, you don't read other books like that. Bom, você não lê outros livros como você lê a Bíblia. You don't pick up one book and read a page. Você não abre só uma página e lê qualquer coisa. Then you pick up another book and read another page. Daí você pega outro livro e lê outra And página. then you go to a third book and read another E page. vai para o terceiro livro e abre só outra The página. Bible is full of all kinds of different books. You know that, right? A Bíblia é cheia de vários livros, você sabia disso? You need to read it as it's written. Você precisa ler como foram feitos para ser lidos. Read the gospel, find out what it says. Leia os evangelhos e descubra o que eles falam. Listen to the words of Jesus. Escutem as palavras de Jesus. Read the epistles and see what Paul is teaching. Leia as cartas e entenda o que Paulo está ensinando. Study them, Estude elas. and the Spirit of God will equip you. E o Espírito de Deus vai te equipar. And when you become afraid, E quando você tiver com medo, call upon Him. chame Ele. I call the Holy Spirit the secret weapon. Eu chamo o Espírito Santo como uma arma secreta. Because you see, when you talk to people sometimes about our faith, Porque às vezes quando você fala com uma pessoa sobre a nossa fé, they put up arguments, eles colocam argumentos. and they act so big and bright, Eles agem como se eles fossem os espertalhões. but they don't believe in God. Mas eles não acreditam em Deus. So they're really not that smart, Então eles não são tão espertos assim. okay? Because God said that He displayed who He is in nature. Deus fala que Ele está se mostrando desde a antiguidade. And the Bible says that they are willfully ignorant when they ignore that. E a Bíblia diz que as pessoas são ignorantes de propósito quando elas ignoram Deus. So they're not as smart as they think. Então elas não são tão espertas quanto elas acham que são. Again, I'm not saying that to disparage anyone. Eu não estou falando isso para que você despreze as outras pessoas. Because just remember Mas what you were like. lembre como você era antes de Jesus. You thought you were so smart, Você achava que você era tão esperto. and then you found out how much you didn't know. Então você descobriu o quanto você não sabia. But then you found the Lord, Então você achou o Senhor. and now you know the one who knows everything. E agora você conhece aquele que sabe de tudo. I tell people all the time, this Bible will make you smarter than you are. Eu falo isso para as pessoas o tempo todo, que a Bíblia vai fazer você mais inteligente do que você é. So study it and equip yourself. Então estude ela e se equipe. The Bible tells us in 1 Peter 3:15, A Bíblia nos fala em 1 Pedro 3,15,
It says, but sanctify Christ as Lord in your hearts. Mas santifiquem a Cristo como Senhor dos seus corações. In other words, you start by saying, God, you are Jesus Christ, you are my Lord, and I want to follow you. In my heart, I give you everything I am. Então você começa dizendo, Senhor, você é o meu rei, e eu quero te dar o meu coração em tudo aquilo que eu tenho. You proclaim your loyalty, just like we've done tonight. Você fala da sua lealdade igual nós fizemos aqui. But it doesn't stop there. Mas não acaba por aí. But it says this. Mas fala isso. Always being ready to make a defense to everyone who asks you to give an account for the hope that is in you. Estejam sempre prontos para defender a razão da fé de vocês. You need to equip yourself. Vocês precisam estar equipados. Know what you believe, Saber o que vocês acreditam. okay? So that when someone asks, you can give a defense. Porque quando alguém perguntar para você, você vai saber defender. We don't have to be ignorant. God has given us His Word. A gente não tem que ser ignorante, Deus nos deu a palavra dele. You don't have to know everything. Você não tem que saber tudo. But you do know, like I mentioned, why are you a Christian? Mas você sabe o porquê você é um cristão. And as you heard before, God will build on that. E como você ouviu antes, Deus vai construir em cima disso. Again, I remind you, this is not to attack people. Eu lembro vocês novamente, isso aqui não é para vocês atacarem outras And the pessoas. Bible in that same verse finishes this way. E a Bíblia, nesse mesmo verso, fala sobre isso. You are to give an account for the hope that is in you, but with gentleness and respect. Vocês devem defender a razão da esperança de vocês, mas com gentileza e respeito. That's what they meant when they say we give the truth in love. É isso que eles querem dizer sobre dar a verdade em amor. See, someone loved us like Jesus, Bom, alguém nos amou como Jesus. and we need to love others like Jesus. E nós temos que amar as outras pessoas assim como Ele nos amou. You see, we're not in it to win arguments. A gente não está aqui para ganhar debates. We're in this to win souls. A gente está aqui para ganhar almas. Souls that are lost. Almas que estão perdidas. Someone went and found you. Someone went and found you. Alguém foi e achou você. And you need to let God use you to find someone else. E você precisa deixar Deus te usar para achar outras pessoas. You need to be intentional, Você tem que ser intencional, but be aware, mas seja esperto, because God will show you. porque Deus vai te mostrar. It says with gentleness Com gentileza and with respect. e respeito. In other words, Em outras palavras, God is a gentleman. Deus é um cavalheiro. He will not force himself on anyone. Ele não vai forçar ele em ninguém. You see, we will either say yes to God Bom, a gente pode ou dizer sim para Deus, or no to God. ou dizer não para Deus. One writer said, we will either say, thy will be done, O to que God, importa é que nós dizemos que a sua vontade seja feita. or God will say, your will be done. Ou Deus vai dizer para nós, bom, que seja feita então a sua vontade. No one goes to hell because they're forced to. Ninguém vai ao inferno porque eles são forçados a ir. They said no to God. Eles disseram não a Deus. We just need to present it to them. A gente só precisa apresentar a Deus a eles. We do it equipped, A gente faz isso nos equipando, always learning, sempre aprendendo, but with gentleness mas com gentileza and respect. e respeito. Love them like Jesus. Amar como Jesus amou. Someone loved you. Alguém te amou, Someone loved me. alguém me amou. And I'm so glad they did. E eu sou muito feliz por isso. Okay? Aren't you glad God loves you? Você não é feliz por Deus te amar? Okay? We like to talk about, oh, God loves me. Você gosta de cantar, oh, Deus me ama? Well, guess what? Adivinha? God loves them too. Deus ama outra pessoa também. You see, God gave us 2 commandments. Deus nos deu 2 mandamentos. We're to love God above everything else. Temos que amar a Deus sobre todas as coisas. That means there's no one, nothing greater than Him. Isso significa que não tem ninguém, nada acima dele. But He gave us a second commandment. Mas Ele nos deu um segundo mandamento. We're to love our neighbors Amar o nosso próximo as ourselves. como nós mesmos. In other words, Em outras palavras, there is no one não tem ninguém less important than you. menos importante que você. Okay? That's why we love everyone with gentleness and respect, E é por isso que nós amamos todo mundo com gentileza e respeito, proclaiming the truth in love, proclamando a verdade em amor. and then let God do what He does best. E aí deixe Deus fazer o que Ele faz de melhor. The Bible tells us it is a trustworthy statement, A Bíblia fala que aqueles que confiarem nessas palavras deserving full acceptance, e aceitarem de total coração that Christ came into the world to save sinners.
Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único filho. And then I love what Paul says. E eu amo o que Paulo diz. And I'm number one. E eu sou o primeiro. You're a sinner. Você é um pecador. I'm a sinner. Eu sou um pecador. But I've been forgiven. Mas eu fui perdoado. Glory to God. Glória a Deus. Let's tell others Vamos contar para os outros they can be born again. que eles podem também nascer de novo. Master Lord, we thank you so much Deus, nós te agradecemos that you came and found us. que o Senhor veio e nos achou. We were lost and you found us. Nós estávamos perdidos e o Senhor nos achou. We were dead and you have made us alive. Nós estávamos mortos e o Senhor nos reviveu. Lord, overcome our fears. Deus nos ajuda a superar os nossos medos. Equip us with your word. Nos equipe com a sua palavra Empower us in your spirit e com o poder do teu Espírito. that we may see others E que a gente veja os outros know the joy of the Lord. verem a felicidade do Senhor. You said in your word that heaven rejoices when just one soul A Bíblia fala que o Senhor se alegra com apenas uma alma. comes to freedom in Quando Christ. só uma alma vem a Cristo. So it is right that we should rejoice Então, nós devemos estar alegres when those who are lost quando aqueles que estavam perdidos are found. são encontrados. Glory to your name. Glória a Deus. In Jesus' name, amen. No nome de Jesus.